Você acha mesmo que Deus é o seu empregado? Em algum momento da minha vida eu achei que ele era. E quando eu entendi isso, eu entendi quais são as consequências de tratar Deus como nosso empregado. E como eu amo a sua vida, mesmo sem te conhecer, eu quero que você fique até o final desse vídeo, para que você entenda que muitas vezes no nosso dia, muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia normal, a gente trata Deus como um empregado. E quando nós tratamos Deus como empregado, nós não estamos tratando Ele como Senhor da nossa vida. Nós estamos tratando Ele como qualquer pessoa. Deixa eu te dizer, princípios geram prosperidade. Princípios milenares nos trazem consequências financeiras, emocionais, psicológicas. O cumprimento desses princípios nos trazem isso. Mas eu quero te dizer que isso não é contraditório ao que eu vou falar para você agora. Muitas pessoas olham, tá, mas espera aí. Se eu não tenho que esperar a bênção de Deus porque Deus não é empregado, por que eu tenho que cumprir princípio se princípio, a consequência do princípio é bênção? Te peguei, né? Muitas pessoas acham, pô, o Wilson fala tanto de princípio e agora? Como é que ele vai sair dessa? Eu quero te dizer que princípios são imutáveis, eles não mudam, mas eles mudam pessoas. Mas tem uma base, todo princípio tem uma base. E a base de todo princípio cumprido está em Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, de todo conhecimento, de tudo que existe. Então, se eu não tenho um temor a Deus, automaticamente eu não sei nem cumprir princípio direito. Só que se eu tenho temor a Deus, eu tenho temor, eu tenho respeito. E a grande parte das pessoas que tratam Deus como empregado, como mordomo, elas acham que Deus tem a obrigação de ajudar. Mas aí, quando você tem a obrigação de ajudar, Deus conhece o nosso coração e sabe quando nós estamos interessados nele, apenas quando ele pode dar algo ou não. E mesmo assim, ele é misericordioso a ponto de te dar, mesmo sabendo qual vai ser a sua reação, para ver até onde você vai chegar. E muitas pessoas vão à igreja, buscam a Deus em oração, até receber determinada coisa, bênção, enfim. Você já passou por isso? Eu já passei. Eu já esperei receber de Deus algo e recebi. Só que eu recebi porque ele é muito misericordioso. E aí quando eu recebi, eu parei de buscar ele. Vou contar uma história para você. Eu dormia num quarto de R$ 500 no chão, dividindo com um amigo. E um certo dia, esse aqui é o meu quarto, e um certo dia eu, nesse quarto aqui, Deus falou para mim, lembra quando você morava no chão, dormia no chão num quartinho de R$ 500, e hoje você pode dormir numa suíte que tem até a banheira? Eu falei, lembro. Então, por que você não me busca como você me buscava naquela época quando você estava passando por aquilo? Aquilo me veio me bateu uma dor, me bateu um constrangimento tão grande que eu simplesmente fui orar e pedir perdão para Deus. Deus me deu isso aqui. Deus me deu a condição. Mas ele falou: eu vou dar, vamos ver até onde ele vai me buscar como ele me buscava antes. Então, eu quero que você entenda do fundo do meu coração aqui, com toda força e entendimento. Não trate Deus, não trate Deus como seu mordomo. Esse vídeo não vai ser para te agradar. Esse vídeo aqui é para te acordar. E só quem tem coragem vai ficar até o final. Só quem tem coragem vai ficar até o final. Se até aqui o que eu te falei faz sentido, curte aí, curte esse vídeo e comenta, faz sentido. Curti pra caramba. É realmente assim que a gente vive nos dias normais. E daí, se fizer sentido para você também, compartilhe com algumas pessoas que precisam entender que nós não podemos tratar Deus como nosso empregado. Nós não temos que tratar ele como empregado. Deus não é nosso empregado. Deus é o nosso Senhor. E na Bíblia diz, olha só, Mateus 6,33, eu vou te dar água, eu vou te dar comida, eu vou te dar bebida, se você buscar o reino o meu reino. Mateus 6,33 diz, buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas. O que vai ser acrescentado? Não todas as coisas, mas comida, roupa, bebida. Deus não vai deixar faltar, porque até os lírios do campo que não fazem nada, Deus abençoa. Até os pássaros que voam, Deus não deixa faltar nada. Então, para você, ele não vai deixar faltar isso. Essa é a obrigação com Deus. De Deus para com você, se você buscar o reino dele.
Você está entendendo? Existem três níveis de prosperidade. Existe essa, onde você vai ter o básico. Existe a outra, que o seu sonho tem que estar alinhado com o de Deus. E o terceiro, o mesmo objetivo, o teu objetivo de vida, o teu propósito tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer para você. Eu tentei sair, igual o Jonas, tentei fugir do meu ministério, tentei fugir do meu propósito, tentei fugir de várias coisas, mas Deus sempre vai lá com a misericórdia dele e me traz de volta. Vocês acham que eu não quis desistir do Projeto Provérbios? Aliás, para você que está aqui e não conhece o Projeto Provérbios, primeiro link da descrição, você vai entender o que é o Projeto Provérbios, que está no meu coração desde 2019 até agora. E eu tentei desistir por falta de recurso, por falta de maturidade espiritual, por falta de situações externas e também internas. E Deus me disse, não, isso aqui eu dei para você e eu vou fazer você ir até o fim. E a gente conseguiu. Hoje a gente está com um projeto crescendo, evoluindo, e o único objetivo do projeto Provérbios, é sim ativar jovens com princípios do livro de Provérbios que estão escritos no livro de Salomão, livro de Provérbios que foi escrito por Salomão. E, enfim, várias vezes a gente tenta fugir. Mas a gente foge porque Deus não dá sempre aquilo que a gente precisa, que a gente quer. Se Deus desse tudo o que a gente quisesse, a gente seria mimado. A gente não teria maturidade, a gente não teria hombridade, a gente não teria a força que nós temos hoje. Se eu não tivesse que passar por situações de fome, situações de escassez, eu não teria hoje a maturidade que eu tenho em relação à administração com dinheiro. Então, tudo isso que eu estou falando para você, eu quero que você entenda que é o que nós vivemos e a gente está normalizando isso. A gente está normalizando. Ó, você ficou até agora, foram 6 minutos. Se você ficou até agora, comenta aqui, ó. Eu vou ficar até o final. Tá? Eu vou ficar até o final, fica aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ficando aqui, esse vídeo entrega para mais pessoas, e chegando em mais gente, a gente consegue fazer as pessoas tratarem Deus como Senhor, como nosso Salvador e não como nosso empregado. Tá? Olha só, em Provérbios, diz assim, ó, o orgulho vem antes da destruição. Eu quero que você entenda que você fala, eu mereço ter uma vida melhor. Deus viu tudo que eu passei, então eu mereço. Não, a gente não merece nada. A graça é um favor merecido, então a gente precisa entender isso. Eu fiz uma anotação aqui, peraí. Aqui. Ó, a graça é um favor imerecido e Deus é o nosso Senhor, não o nosso servo. Nós somos servos, nós temos que lutar, nós temos que ir para o campo, a gente tem que arar a terra, a gente tem que preparar a semente, a gente tem que plantar. O que depende de Deus numa plantação? A chuva. O resto depende da gente. Então, eu quero que você entenda que tem aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Não, Deus ajuda quem se movimenta, independente do horário que acorda, não interessa. Você pode acordar 11 horas, mas tem gente que é mais produtiva acordando 11 horas e trabalhando até a noite do que gente que acorda às 4 e não é produtivo. A gente não pode entrar nesses padrões do mundo, porque, como Paulo diz, não se moldem ao padrão desse mundo, sejam diferentes, furem a bolha, vão na contramão. E é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa entender. Então, do fundo do meu coração, eu tenho algumas anotações que são importantíssimas para esse conteúdo. E eu quero que você entenda que a gente não merece nada. E ainda assim a gente foi salvo. Isso não é dívida, isso é misericórdia. A gente precisa entender que o que Jesus passou na cruz foi pelo nosso pecado. E aí a gente trata Deus, que é o nosso Pai, que deu o seu único filho como empregado. Ah, se Deus não me der aquela casa, se Deus não me der aquele carro, se Deus não me der aquele emprego, eu não vou mais servir Ele. Meu irmão, você tem noção quanto isso é perigoso? Minha irmã, você tem noção quanto é perigoso? Quando você fala assim, se Deus não me der esse casamento, se Deus não me der... Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive um casamento muito abençoado. E no meu casamento nós oramos para não chover, para não chover, para não chover, para não chover, para não chover. E o que aconteceu no dia do casamento? A minha esposa estava terminando os votos. Chuva, choveu muito, o pessoal ficou com frio, cabelo molhado, acabou com maquiagem, minha esposa, uau, ficou assim, ó, virou um... E mesmo assim, eu disse, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Ficamos tristes? Ficamos, mas em nenhum momento a gente culpou a Deus. Em nenhum momento a gente olhou para Deus e falou, ô, pô, Deus, é casamento, o Senhor não ama casamento, não? Por que o Senhor não colocou um sol lá? Não, a gente falou, tudo tem um propósito.
Eclesiastes 3 diz que tudo tem um propósito debaixo do céu. A vontade de Deus, em Romanos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós entendemos que aquela chuva era uma chuva de bênção, era uma chuva que Deus estava derramando sobre um novo tempo, sobre a nossa vida, sobre um ciclo novo dentro dos nossos corações, um novo tempo de maturidade espiritual. Nós entendemos, nós olhamos para isso. Quando Deus não der aquilo que você quer, entenda, é porque não é para você. Empregado faz tudo que nós mandamos, porque está sendo pago para isso. Olha só que forte, cara. Se fez sentido, não esquece de deixar a curtida aí. Compartilha para alguém também esse vídeo. Empregado, nós pagamos para fazer tudo aquilo que nós queremos. Deus não se compra. Deus não se compra com dinheiro, com comportamento, com boas obras. Não. Deus é nosso amigo, é nosso Senhor, nosso Salvador, e nós precisamos largar mão de tudo. Nós precisamos fazer tudo com amor e com alegria para Ele, por Ele, porque senão a gente vai ter uma vida vazia. Existe um buraco dentro da gente que é só preenchido por Deus. E a gente precisa entender isso do fundo do meu coração. Entenda isso. Tá? Gente, se ficar aqui, a gente vai meia hora de... meia hora. Mas eu quero colocar aqui, ó. Você ama Deus ou ama as promessas dele? Você ama Deus por quem Ele é ou pelo que Ele pode fazer? Eu quero que você entenda que Deus procura corações quebrados, corações arrependidos e não corações que são exigentes. Se Deus não me der isso, eu não vou mais buscar Ele. O problema é seu, quem está perdendo é você, não é Ele. Entenda que a vida muda quando a gente começa a parar de cobrar a Deus e começa a se render a Ele. Antes de vir fazer esse vídeo, eu estava em oração e quebrantado e chorando, dizendo: Deus, eu preciso de você. Li o Salmo 51 como se fosse uma oração minha. Deus, me purifica, me santifica, me traz aquilo que o Senhor precisa colocar sobre a minha vida, clareia a minha mente, me dá a direção, como diz em Provérbios 3:5. Quero te colocar na frente de tudo. Deus ama coração quebrantado. Deus não quer coração exigente que fala, que barganha com Deus. Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor me der recurso, eu vou ajudar a gente. Mas se tu não está ajudando com o pouco que você tem, como é que tu quer que Deus coloque recurso na tua mão? Não tem como. A gente precisa olhar para Deus como nosso Senhor e não como nosso servo, nosso empregado. E ó, o preço disso, qual é o preço disso? Wilson, qual é o preço de tratar Deus como um empregado? Distanciamento da presença. Deus nunca vai habitar num coração orgulhoso. Deus nunca vai habitar, desculpa, num coração egocêntrico que só pensa em si mesmo. Me diz quando foi que você orou para Deus ajudar Israel, ajudar uma nação, ajudar os que têm fome. Me diz quando que a gente olhou para Deus e falou: Deus, eu quero estar mais perto, eu quero estar mais presente, perdoa tudo aquilo que eu tenho feito e não tem agradado o seu coração. Cadê o nosso holocausto? Cadê o nosso esqueci a palavra, a nossa oferta? Cadê o nosso sacrifício? Nosso sacrifício não está chegando diante da narina de Deus. Salomão queimou 1000 bois, queimou tudo que ele tinha para chamar a atenção de Deus. E a gente não está queimando nem 10 minutos na presença dele. Como é que você quer que a oração passe do teto? Não tem como passar do teto se a gente não entrega o básico. Do fundo do meu coração, hoje para de tratar Deus como servo, como empregado, e trate Ele como o Senhor da sua vida. Que mesmo que Deus não faça aquilo que você está falando para que você quer que Ele faça, você vai continuar servindo. Mesmo que Deus não faça aquilo que você está tanto querendo, você vai continuar servindo. Você vai continuar amando, você vai continuar orando pelas pessoas, você vai continuar trazendo a existência de Deus, aqui ó, a presença de Deus aqui para a terra, para o seu quarto, para a sua casa. E eu me despeço. E eu quero te dizer que Provérbios 1:7, quem o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, quem teme, obedece. Quem cobra não entendeu nada. A graça não é salário. Graça é de graça. Você precisa entender isso. Obediência é dever, não é moeda de troca. Deus não é o nosso funcionário. Eu termino o vídeo dizendo isso. Se fez sentido, compartilha para mais 5 pessoas esse vídeo, para que as pessoas entendam qual é o objetivo real. Deus não nos deve nada. Deus não precisa fazer nada. Até nós estávamos falando com a nossa esposa, Deus não tem obrigação de dar dinheiro para a gente pagar algumas contas. Não tem. Ele não tem.
Ele dá se ele quer. E tá tudo certo. Se eu cumprir o princípio da generosidade, se eu cumprir o princípio de cuidar de gente, se eu cumprir alguns princípios, vai vir o dinheiro de certa forma. Mas eu tenho que me mover. Deus abre as portas, mas eu tenho que estar em movimento. Tá? Entendeu? Que Deus te abençoe, que Deus eleve o seu nível de consciência, que Deus eleve o seu nível de maturidade espiritual para que você trate Ele como Pai, como Senhor, como Deus da sua vida. Um beijo no coração, comenta, compartilha e se inscreve no canal para ter mais conteúdos de verdade, de confrontamento e desconfortável para o seu coração, porque esse vídeo é desconfortável para quem é orgulhoso, para quem é egocêntrico e para quem acha que a vida é só esperar Deus. Não, não espera Deus não. Não espera Deus, que Ele não tem obrigação. Serve a Ele, busca Ele com amor e temor e faz aquilo que precisa ser feito. Tamo junto? Valeu.